Vamos lá, pessoal. Olha isso aqui, ó. Definir estratégia, tá? O que é estratégia, gente? Agora vamos lá. Definir estratégia é a base para você ter resultado no mercado. Então, é o conjunto de regras ali que vão ditar para você onde e quando você vai entrar e sair do mercado, tá? Isso é definido por critérios técnicos. Eu vou mostrar aqui para vocês. E, basicamente, a partir do momento que você define esses critérios técnicos, você consegue depois mensurar e testar isso, tá? Olha isso aqui, ó. Qual que é o pilar da estratégia, né? Você precisa, basicamente, conseguir, numa estratégia de um sistema operacional, de um modelo operacional, fazer o quê? Gerenciar o risco das operações. Tá? Ou seja, quando você perde R$ 1 e quando você ganha R$ 2. Ou seja, você precisa conseguir mensurar quando você coloca o seu dinheiro, quanto você pode perder naquela operação, naquele investimento, naquele momento que você está colocando o seu dinheiro. Né? Então, isso é preciso, porque senão você simplesmente está apostando que aquilo vai subir porque você está comprando. E normalmente não é assim que funciona. Então, a partir do momento que você consegue gerenciar o risco das operações com base em expectativa matemática positiva, o que é isso, expectativa matemática positiva? Gente, nada mais é do que quando você ganha uma operação, você ganha R$ 2 e quando você perde R$ 1. A soma de tudo isso é o que gera expectativa matemática positiva, certo? Então, simples assim. E aí, operar estatística e probabilidade. Tá? Vocês acham, gente, que grandes fundos, eles operam, eles investem o dinheiro dos cotistas com base em acho, com base em previsões? Gente, não investem assim, tá? Não investem assim. Eles fazem uma análise muito grande de contexto, que tipo de mercado tende a performar melhor, e eles vão alocando os recursos daquele fundo de forma dinâmica para que ele consiga encontrar os melhores preços para comprar e vender mais caro, e assim ele vai operando esse capital, montando ali operações para fazer isso. Tá? Então é assim que você consegue fazer um modelo operacional, né, usar isso no mercado. Tá? E aí, gente, olha isso aqui. Ó. Uma outra coisa que é muito importante é você, quando for operar o mercado, né, você for alocar o seu dinheiro, então você tem lá os seus US$ 1.000. Tá? Você precisa pegar dos US$ 1.000 que você vai operar, você vai pegar uma fração deles, você vai pegar US$ 10, US$ 20, US$ 30, e aí você vai operar. Então você vai, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente comprou US$ 10 e vendeu aqui, ó, fez 42 centavos de dólar de lucro, tá? Então aqui você tem um padrão, certo? Isso aqui é um gráfico de preços, é uma imagem de um gráfico de preços onde você tem aqui, ó, uma descaracterização do padrão. Então houve uma variação de preço aqui a ponto do mercado entender que, bom, se eu fechei aqui embaixo, olha só que interessante isso aqui, ó. O mercado caiu, a partir do momento que ele caiu muito aqui, eu vou fazer uma compra. E o mercado voltou e fez a venda aqui. Então ele comprou R$ 10 aqui, US$ 10 aqui e vendeu US$ 10 aqui. Tá? E aí ele fez um lucro ali de 40 centavos. Tá? Aqui também, ó, ele fez US$ 10 de compra aqui ele fez mais US$ 10, aqui ele vendeu os US$ 10 e aqui ele vendeu os outros US$ 10 que ele tinha comprado aqui, ó, mais 69 centavos. Então, operar pequeno, você pega o seu capital, você divide ele em várias frações de caixinhas e você vai operando. Cada caixinha dessa é responsável por trazer mais dinheiro para dentro do seu montante maior. Isso é o que vai fazer você gerar uma máquina de gerar capital para você. Ou seja, você está ali operando, você pega o seu capital e você está dizendo para o seu capital, olha, eu já tenho um mercado que nós vamos operar, que nós vamos investir, que nós vamos olhar, nós vamos ficar monitorando as oportunidades desse mercado com base nos meus critérios técnicos aqui, ou seja, com base no estudo que eu estou fazendo aqui do mercado, e aí a gente vai ver como que a gente chega nisso. A partir do momento que eu encontrei a oportunidade, eu vou alocar uma parte da minha caixinha, ele vai ser responsável por fazer ali a operação e me trazer o lucro, certo? O lucro ou o prejuízo daquela operação, tá? Mas lembre-se que o princípio de uma estratégia é sempre você ter uma expectativa matemática positiva, ou seja, quando a oportunidade aparece, por exemplo, aqui, ó, quando a oportunidade de compra aparece, grande parte das operações vão para o lucro, então 70% das operações vão para o lucro e
uns 30% vão para o prejuízo. Só que aí o detalhe é o seguinte, quando eu perco menos do que quando eu ganho. Essa é sempre a relação. Então, isso faz com que você mude o jogo e você comece a gerar renda do seu dinheiro, tá? Vamos lá. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Quando a gente trabalha com probabilidade estatística, todos esses conceitos aqui, eles estão concentrados dentro do que a gente chama de backtest. Então, a partir do momento que a gente gera um backtest, essas informações elas são mensuráveis, tá? E as informações estando mensuráveis, a partir disso você tem condições de mensurar que, por exemplo, a cada 100 dólares que eu coloco no mercado, qual é a operando esse modelo, né, seguindo essas regras aqui, qual é a probabilidade e qual é a rentabilidade que eu tenho. E aí ele vai te mostrar essas informações dizendo que, bom, se você tem um modelo que tem uma probabilidade de fazer a cada $1 que você colocar no mercado, ele te traz $1,50, ou seja, você tem aí uma rentabilidade aproximada de 50%, você tem uma possibilidade de fazer com que isso vire uma máquina de fazer dinheiro. Lembrem-se, somente com estatística e probabilidade é que a gente consegue chegar num modelo operacional capaz de gerar renda para a gente. Tá? Então, isso é o que vai fazer você ter o resultado.